Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Diz assim a palavra de Deus: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que esta palavra penetre profundamente os nossos corações, produza raízes e transforme as nossas vidas. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A vida em sociedade exige que cada indivíduo reflita sobre as consequências de suas atitudes. A reflexão sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós dizemos uns aos outros, é essencial para que nós possamos viver em uma sociedade civilizada. Sejam as nossas ações positivas ou negativas, tudo aquilo que nós fazemos repercute no coletivo. Todas as nossas atitudes reverberam na sociedade, influenciam na vida social, na vida política, na vida econômica. E, com certeza, a falta de reflexão sobre as consequências das nossas atitudes é a raiz de muitos problemas que nós vivemos
no mundo contemporâneo. No cenário social, a falta de empatia e a indiferença para com o próximo levam ao aumento da desigualdade, à violência, à polarização. Quando nós nos recusamos, conforme a Bíblia nos orienta, a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com aqueles que choram, a teia social se enfraquece e a comunidade se desintegra. A ausência de compaixão e a existência do ódio e da indiferença para com o nosso semelhante faz com que nós deixemos de construir laços de amizade e de apoiarmos uns aos outros em momentos de necessidade. No mundo de hoje, a excessiva tecnologia, a vida extremamente centrada no nosso próprio eu, faz com que nós tenhamos muita dificuldade de exercer a empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro e de tentarmos enxergar a vida como o outro enxerga. Não significa necessariamente que você aprove o comportamento da outra pessoa. Não tem nada a ver com simpatia. Eu posso não sentir nenhuma simpatia por uma determinada pessoa. Às vezes, posso não sentir nenhum afeto por uma determinada pessoa, mas é importante eu ser empático com ela, de eu saber me colocar no lugar dela e refletir, será que se eu tivesse a história de vida dessa pessoa, eu não agiria da mesma forma como ela agiu? A empatia é um antídoto poderoso, é um remédio contra os nossos julgamentos em relação ao nosso próximo. Politicamente, a irresponsabilidade nas tomadas de decisão, as escolhas erradas, podem levar a consequências desastrosas para uma nação, para um povo. Decisões políticas equivocadas geram desconfiança, geram instabilidade nas pessoas. Líderes que não se pautam na justiça, líderes que não se preocupam com o bem-estar da população, geram atitudes que certamente provocam sofrimento na vida de muitos. E, dependendo do caso, as instituições se fragilizam e a falta de consciência na tomada de decisões políticas corretas pode levar ao surgimento de ditaduras, a tiranias. E quantas vezes a história nos mostra a sociedade sendo conivente com líderes que agiram a seu bel prazer, muitas vezes eram líderes sociopatas, e a sociedade se calou, e a própria igreja se calou. E um exemplo muito triste disso é a história do nazismo na Alemanha, no século passado. A igreja praticamente não se pronunciou, a sociedade não se mostrou resistente ao governo e o resultado na história foi simplesmente trágico. E na vida econômica, como se refletem os nossos comportamentos, as nossas atitudes? Na economia, a ganância, a exploração do outro, a corrupção, geram um sistema
de grande desigualdade, perpetuam a violência, perpetuam os crimes, aumentam as disparidades. A falta de compaixão em dar aos outros, em aliviar o sofrimento dos necessitados, gera uma sociedade altamente problemática, e o mundo que nós temos hoje é reflexo de todas essas crises que ocorrem, em última análise, porque o ser humano tem muita dificuldade, muita resistência em refletir sobre as consequências de suas atitudes. E grandes pensadores alertaram para a necessidade de nós fazermos uma autoanálise, de nós realizarmos uma introspecção e refletirmos sobre as consequências das minhas ações. Nós citamos Immanuel Kant num culto anterior, e hoje novamente eu cito esse grande filósofo, um filósofo que revolucionou a história da filosofia. Immanuel Kant dizia o seguinte: faça somente aquilo que você acredita que possa ser um exemplo para todo mundo seguir. Se você tiver dúvidas, será que essa minha atitude serve de exemplo para uma pessoa que viva a milhares de quilômetros da onde eu estou? Não faça. Se você tem dúvidas sobre se aquela atitude serve de exemplo a outras pessoas, não faça. O psicoterapeuta Viktor Frankl enfatizava a necessidade de nós encontrarmos um propósito na vida, um propósito nas nossas atitudes, e a refletir sobre a importância das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, esse grande terapeuta criou a logoterapia, que nos fala sobre a importância de nós assumirmos responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas de vida. O grande dramaturgo Shakespeare, em suas obras, frequentemente retratava, através dos atores, dos seus dramas, as consequências das escolhas humanas, que podem trazer uma verdadeira tragédia à vida das pessoas que fazem escolhas erradas, ou podem trazer uma verdadeira libertação. E a literatura bíblica judaico-cristã ensina essa mesma realidade através de uma cena que ela projeta no futuro, que é a cena do juízo final. Algumas pessoas talvez zombem dessa ideia, mas juízo final, eu estou no século 21 e eu vou acreditar em juízo final? Será isso um mito ou será uma realidade? O que a Bíblia quer nos ensinar sobre a questão do juízo final? Meus irmãos, acredito que nunca foi tão importante na história da humanidade recordar esse ensino bíblico a respeito do juízo final. Por quê? Porque o juízo final não tem muito a ver apenas com uma cena tipo filme de Hollywood, no final dos tempos, Deus e Jesus se sentando no seu trono e reunindo toda a humanidade para salvar uns, justificar uns e condenar outros. A Bíblia muitas vezes usa a linguagem simbólica para expressar verdades fundamentais. Talvez nós não entendamos um ou outro detalhe do que será esse tal de juízo final. Mas a grande lição que a Bíblia nos dá é a seguinte: tome cuidado com o que você faz.
Tome cuidado com o que você diz. Tome cuidado com aquilo que você cultiva na sua mente. Porque você pode ter certeza que aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, tem profundas consequências na sua vida, na vida dos seus amigos, na vida dos seus vizinhos, na vida dos seus colegas, na vida da sociedade e no mundo em geral. E você, certamente, e eu daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, falamos e pensamos enquanto nós passamos por esse mundo chamado planeta Terra. E lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, a Bíblia nos traz Jesus conversando com seus discípulos e falando desse tema que é tão intrigante, um tema que não é agradável. Não é agradável a gente falar sobre juízo final. É agradável a gente falar sobre coisas boas, positivas, alegres. É bom falar sobre a possibilidade do Brasil ser campeão na Copa do Mundo ano que vem, o meu time ser campeão na Copa dos clubes que estão participando nesse momento do campeonato. É agradável a gente falar sobre paisagens bonitas, sobre o Corcovado, o Pão de Açúcar. Falar sobre juízo final no século XXI não é uma coisa que chama a atenção das pessoas, mas é essencial que a gente reflita sobre o que Jesus tem a nos ensinar sobre essa cena. Se vai cumprir-se em todos os seus detalhes, nós não sabemos, porque a Bíblia, como eu falei, usa muita linguagem poética e simbólica, usa muita linguagem cultural, mas a essência que está por trás dessa cena de juízo final é que as nossas atitudes, sejam elas por meio de palavras, sejam elas por meio de pensamentos, sejam elas por meio de ações concretas, tudo que nós fizemos será rigorosamente avaliado na justiça divina. E quais são as verdades que nós aprendemos nesse texto bíblico, nessa passagem de Mateus capítulo 25? Nós aprendemos algumas realidades. E a primeira realidade é a certeza do julgamento de nossas atitudes. Meu irmão, meu amigo, você que está aqui hoje na igreja, você que nos acompanha aí pela internet, pode ter certeza que nada vai passar despercebido por Deus. O que você fez de bom, o que você fez de ruim, Deus conhece todas as nossas vidas, do começo ao fim. Ele conhece a nossa biografia melhor do que nós mesmos. E quando a Bíblia fala em juízo final, qual é a nossa reação imediata? Quando a gente lê um texto bíblico em que o evangelista afirma o seguinte, refletindo as palavras de Jesus: quando Jesus voltar na sua glória, ele vai sentar no seu trono majestoso e separará as ovelhas dos cabritos. As ovelhas simbolizando, vamos falar assim para simplificar, as pessoas de bem. E os cabritos simbolizando, grosseiramente falando, as pessoas que não foram do bem. E aí ele vai olhar para as pessoas que estão à sua direita e vai dizer o seguinte: olha, vocês, quando me viram passando fome, vocês me deram de comer. Quando vocês me viram com sede, vocês me deram de beber.
E assim por diante. E olhando para as outras pessoas, ele vai dizer o seguinte: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu fui forasteiro, estrangeiro, vocês não me hospedaram, eu estava nu, vocês não me vestiram, eu estive preso, vocês não foram me visitar, eu estive doente, vocês não estavam nem aí comigo. As pessoas vão dizer: mas mestre, Senhor, quando foi que nós te vimos nu, preso, passando fome, passando sede, etc., e nós não tivemos o cuidado necessário com o Senhor? E ele vai responder o seguinte: olha, se vocês deixaram de fazer isso a qualquer pessoa, a qualquer um desses pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E uns irão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Qual é a primeira reação que um ser humano tem quando ouve essas palavras? É medo. Porque nós somos medrosos por natureza. Nós somos ansiosos por natureza. Então, quando nós lemos uma cena dessas, do juízo final, a primeira reação que nós temos é medo. Você pode ter vindo aqui na igreja todas as semanas, desde que você nasceu, você vai sentir medo. É a nossa reação humana. Mas será que é esse o sentimento que Deus quer provocar no ser humano? Claro que não. Porque diz a Bíblia que o medo não vem de Deus. O medo é paralisante. O medo não transforma as pessoas. O medo só faz com que a gente se isole, se encolha. Às vezes a gente assume até uma posição de bebê, né? A chamada posição fetal. A gente se isola totalmente, a gente não faz nada quando a gente está com medo. Não é medo que Deus quer produzir em você. Ele quer produzir o quê? Consciência. Consciência é muito diferente de medo. O apóstolo João escreve na sua epístola que o amor lança fora o medo. O medo não pode fazer com que uma pessoa melhore o seu comportamento. A maior prova de que o medo não transforma as pessoas é que os nossos presídios estão lotados. As pessoas que cometem crimes têm medo de serem pegas pela polícia. As pessoas que matam, que roubam, que fazem atos ilícitos contra a sociedade, têm medo, elas morrem de medo de serem pegas pela polícia. Mas elas cometem os seus crimes independentemente de terem medo, porque o medo não muda o comportamento de ninguém. O que Deus quer produzir em nós é consciência. E quando Deus traz essa palavra para os nossos corações, o que Ele quer é que nós tenhamos a maturidade para compreender que tudo que eu falo é importante. Eu me lembro de uma professora de terapia que eu tive, que ela dizia o seguinte: o ditado popular diz que o que entra por um ouvido sai pelo outro. Isso é mentira. É mentira. O que entra por um ouvido fica na sua cabeça e produz mudanças, sejam positivas ou negativas na sua vida. Tudo que a gente fala é importante para alguém. Alguém pode ser beneficiado ou ser profundamente prejudicado por aquilo que nós falamos, ou deixamos, às vezes, de falar. Por isso que Jesus, numa das passagens bíblicas, lá em Mateus capítulo 12, olha como Jesus fala sobre o dia do juízo. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil
que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão justificados e por suas palavras serão condenados. Eu fiquei me perguntando, por que Jesus usou o termo palavras e não usou o termo ações? Porque nós somos displicentes com aquilo que nós dizemos. Palavras podem arruinar relacionamentos. Muitos casamentos foram desfeitos por palavras faladas fora da hora certa, ou por palavras negativas, por palavras de crítica, de depreciação, de humilhação. E podem ter certeza que a violência verbal produz muitas vezes resultados mais danosos para a saúde das pessoas do que a própria violência física. Por isso Jesus usa palavras como critério aqui de julgamento, porque Ele quer que nós entendamos que aquilo que nós falamos para a pessoa que está do nosso lado tem uma tremenda importância. Cuidado com aquilo que você fala. O que você fala pode destruir a vida da outra pessoa. Uma vez uma pessoa me disse, numa sessão de terapia, o meu pai sempre me ensinou, quem nasceu para ser chinelo, nunca vai virar sapato. A vida desse jovem foi arruinada por uma frase totalmente infeliz de seu pai. Cuidado com aquilo que você fala. O que você fala pode curar uma pessoa. O que você fala pode matar uma pessoa. O que você fala pode trazer saúde para você. E o que você fala pode trazer desgraça para você. Pode trazer doença para você. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. O motivo do ensino do juízo final não é causar um pânico generalizado na sociedade. O motivo do ensino do juízo final é alertar o ser humano para as consequências dos seus comportamentos. Pastor, e a gente que aceitou Jesus? A gente vai passar pelo juízo final? Claro que há diferentes opiniões teológicas, mas todos serão julgados. A diferença, qual é a diferença? A diferença, de acordo com a Bíblia, é que se você reconheceu que você é pecador de verdade, você realmente reconheceu que você é pecador, você foi humilde e aceitou o fato de que você erra. Se você reconheceu que você é pecador e você convidou pela sua fé Jesus Cristo a entrar na sua vida e a ser o seu Senhor e a ser o seu Salvador, o Espírito Santo passou a morar dentro do seu coração. E o Espírito Santo, inevitavelmente, vai produzir o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, na sua vida. E você vai passar automaticamente, embora ainda seja um pecador, você vai produzir boas obras. Porque as boas obras são uma consequência natural de um coração que passou a ser habitado pelo Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, o apóstolo diz que Deus produz em nós tanto querer como realizar. Ou seja, a vida centrada nas boas obras não é uma vida que se alcança por um alto esforço intelectual. Nossa, eu tenho que produzir boas obras para não ir para o inferno, então eu vou me esforçar e eu vou fazer boas obras todos os dias da minha vida porque eu não quero ir para o inferno. Não, isso não funciona. Isso só produz uma mente neurótica, doentia, legalista. E é isso que as religiões produzem aos montes,
pessoas obsessivo-compulsivas, doentes. O que Cristo ensina é diferente. Quando você recebe Cristo na sua vida, o Espírito Santo muda o seu coração. E você vai passar a falar palavras produzidas pelo Espírito Santo. Você vai fazer ações concretas que realmente mostram o quanto você está preocupado com a dignidade do seu semelhante. A vida de boas obras é uma vida produzida pela presença do Espírito Santo na vida daqueles que olharam para Deus e reconheceram Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, a escolha mais importante que um ser humano tem a tomar é: eu vou ou não me relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo? Em última análise, essa é a decisão que vai transformar definitivamente o destino e a vida de uma pessoa. Não se trata de religiosidade humana, trata-se de uma visão de vida. A segunda realidade que esse texto nos ensina é que a compaixão é o valor essencial no reino de Deus. Porque Jesus disse assim: vocês me viram com fome e vocês me deram de comer, vocês me viram com sede, vocês me deram de beber. Vocês me viram nu e vocês me vestiram, vocês me viram preso, vocês foram me visitar. Eu era um estrangeiro e vocês me acolheram. Vocês vão para o reino bendito do meu Pai. Por que Jesus dá esse exemplo? Porque, meus irmãos, a vida cristã não é apenas uma mudança de visão filosófica da vida, embora necessariamente isso faça parte da vida cristã. É óbvio que quando eu abraço Cristo como meu Senhor e Salvador, a minha visão filosófica muda. Porém, a vida cristã é muito mais do que uma mudança de perspectiva filosófica. A vida cristã é uma vida de ações concretas. Se você de fato é cristão, você vai olhar para o seu semelhante como uma pessoa criada à imagem e semelhança do próprio Deus. E se você então é realmente cristão, no sentido espiritual da palavra, você não vai ser preconceituoso. Porque a pessoa que é preconceituosa é aquela que se considera superior ao outro, por algum motivo. Porque a minha pele tem essa cor, a sua pele tem outra cor. Eu sou melhor que você. Porque eu votei no candidato A, você votou no candidato B, eu sou melhor que você. Porque eu nasci filho de imigrantes europeus e você é um descendente de asiáticos ou de africanos, então eu sou melhor que você. Se você realmente entregou sua vida para Jesus, você sabe que todos são iguais a você. Você não é melhor do que ninguém. E você também não é pior do que ninguém. Porque todo ser humano, sem exceção, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos uma família. E se nós somos uma família, como é que eu vou falar mal de você? Como é que eu vou caçoar de você? Como é que eu vou te prejudicar? Como é que eu vou te explorar? Como é que eu vou te tratar mal? Como é que eu vou tratar mal minha esposa? Como é que eu vou tratar mal os meus filhos? Como é que eu vou tratar mal o meu vizinho? Claro, às vezes a gente vai ter discussões, mas discussões focadas em comportamentos e nunca sobre o valor da pessoa. Eu posso não concordar com você, com sua atitude, com o que você falou, mas eu jamais vou te depreciar
enquanto ser humano. Eu jamais vou chegar para você e falar: você é uma porcaria, você não presta, você é um lixo, você é um zero à esquerda. Eu não posso falar isso. Por quê? Porque você e eu temos Deus dentro de nós. Como é que eu posso falar mal de você se você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Mas só o Espírito Santo pode produzir em mim essa visão de vida. E por fim, meus irmãos, essa realidade do juízo final, essa cena nos ensina a condenação de Deus em relação ao ódio e à indiferença. Por isso que no livro de Tiago, o apóstolo diz assim: se você olha para uma pessoa que está sem roupas, passando frio ou passando fome, como é que você pode dizer para essa pessoa: Deus te abençoe, vai na paz, e você não dá um alimento para a pessoa, e você não dá roupas para a pessoa? Que tipo de fé é essa? É uma fé morta. É uma fé que não serve para nada. Deus nos ensina que o ódio e a indiferença não são compatíveis com a vida de um filho de Deus. E mais, lá em 1 João capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: como é que você pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão, se você vê o seu irmão, mas não vê Deus? E João ainda diz: aquele que tem ódio no coração, essa pessoa é um assassino. Se você odeia o seu irmão, a Bíblia chama você de assassino. Se você odeia a sua mãe, se você odeia o seu pai, se você odeia o seu filho, a Bíblia diz: você é um assassino. Por quê? Porque as ações nascem no nosso coração, elas não são apenas exteriores. Aquilo que é exterior nasceu de uma atitude interior. Então, que nós possamos ter consciência das nossas atitudes. Que Deus sempre nos permita refletir sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós falamos, sobre aquilo que nós fazemos. Você é inteiramente responsável. Eu vou repetir essa frase. Você é inteiramente responsável e o único responsável por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala e por aquilo que você faz. Ninguém é responsável por aquilo que você sente, por aquilo que você faz, por aquilo que você diz. Você é o único responsável por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, por aquilo que você diz e por aquilo que você faz. Portanto, reflita sobre as consequências das suas atitudes e permita que o Senhor Jesus Cristo more no seu coração e que o Espírito Santo sempre transforme a sua vida para melhor. Que Deus o abençoe.